Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Eu sou o Padre João Paulo Ruse, pároco da Paróquia de Todos os Santos. Seja muito bem-vindo ao meu canal e às minhas redes sociais. Aproveitando a mudança que o Papa Francisco fez no Catecismo da Igreja Católica, proibindo definitivamente a pena de morte e, por conseguinte, proibindo o apoio dos católicos à prática da pena de morte e pedindo para que os católicos, onde estiverem, combatam esta ideia, eu gostaria de meditar, porque sobre isso eu já falei bastante nas minhas redes sociais, sobre um aspecto que eu considero muito importante e quero partilhar com os meus paroquianos, com os meus amigos, com todos que me seguem no YouTube, no Facebook e no Instagram. Bem, para começar, eu quero dizer uma frase assim de impacto e que vou explicar a seguir. Eu considero que o Papa Francisco é um castigo de Deus para a Igreja contemporânea. Mas calma, peraí, não me odeie ainda, não dê um dislike, não pare de assistir o vídeo. Entenda em que sentido eu afirmo que o Papa Francisco é um castigo de Deus para a Igreja. Bem, todos nós sabemos que sempre houve divisão na Igreja Católica, sempre. Ainda nos Atos dos Apóstolos nós vimos a briga da circuncisão, nós vimos São Pedro e São Paulo, uma discussão terrível sobre se devia circuncidar ou não. São Paulo e São Tiago brigaram bastante. E no decorrer da história da igreja nunca foi muito diferente. Santo Agostinho diz em seus escritos que em um determinado momento parecia que havia muito mais arianos do que católicos na cristandade. As heresias sempre estiveram desgraçadamente dividindo a igreja em toda a sua história. Mas aparentemente, desde o século passado, e muito mais marcadamente neste século, parece que há não apenas uma divisão, mas uma fragmentação na igreja. Os membros do corpo místico de Cristo, aparentemente, estamos divididos em muitas maneiras de interpretar a igreja, muitas visões de igreja. Existem progressistas, mas dentro do próprio progressismo há aqueles mais moderados e aqueles radicais que querem uma ruptura com a igreja do passado, que pensam que o Concílio Vaticano II como que criou uma igreja nova. Existem aqueles conservadores que estão um pezinho no passado, um pezinho no futuro, olham com bons olhos algumas coisas do Concílio Vaticano II, outras nem tanto assim. Existem aqueles tradicionalistas, alguns que rejeitam completamente o Concílio Vaticano II, outros que dizem, não, foi só um conselho pastoral, mas já está na hora de esquecer e vamos voltar às práticas da igreja como eram antes do concílio. Existem os sede-vacantistas, os red-threads, aqueles que até mesmo que estão dizendo que o Papa Francisco é um anticristo, é um antipapa, enfim, como se fôssemos nós, com as nossas ideias, os padres, os leigos, às vezes até mesmo os bispos, os autênticos intérpretes da igreja. Muitos nos estamos esquecendo de que o Espírito Santo garantiu que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, que nosso Senhor Jesus Cristo garantiu a assistência do Espírito Santo para a igreja e principalmente conferiu a Pedro o governo da igreja e naturalmente aos seus sucessores. Então, aparentemente já há alguns anos, algumas décadas, alguns grupos, alguns setores estão querendo sequestrar a igreja para si. O que acontece quando nós fazemos isso é que nós colocamos de lado
a dimensão sobrenatural da igreja, colocamos de lado a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo de assistência, de que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. E com essas disputas, nós convertemos a igreja praticamente num partido político, onde quem tem mais adeptos consegue impor as suas ideias, ou quem consegue ocupar os cargos maiores na hierarquia consegue impor as suas ideias. E é realmente muito triste que estejamos transformando a igreja numa agremiação, num partido político qualquer. A igreja é o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja é o sacramento de salvação. E o Papa Francisco, ele tem sido um grandíssimo sinal de contradição. Ao mesmo tempo que ele dá algumas entrevistas assim um pouquinho mais soltas, dizendo assim, quem sou eu para julgar os gays, o que causou grande comoção. E se a gente parar para pensar muito friamente na história, né, deixando as paixões de lado, o Papa Francisco não diz absolutamente nada demais, né, porque quem é ele para julgar os gays, quem sou eu, quem é você, quem julga nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que o Papa seja a suprema autoridade moral no mundo, nós não julgamos pessoas, nós julgamos atos. Então, o próprio catecismo diz que as pessoas homossexuais devem ser acolhidas, ainda que se rejeite e se condene como imoral as práticas homossexuais. Mas também, esse mesmo Papa que diz isso de um modo espontâneo, é o Papa que diz que quem não reza para Jesus Cristo, reza para o diabo. O mesmo Papa que está ao lado de outros líderes religiosos com acolhimento, com carisma, às vezes sendo muito mal interpretado e mal visto, é um que tem muita clareza em dizer que a Igreja Católica é o único meio de salvação, que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Esse Papa que aparentemente se aproxima de alguns setores mais progressistas, defende radicalmente a vida, causando, inclusive, recentemente uma espécie de divórcio entre a mídia e o Papa. A mídia que nos primeiros anos do pontificado do Santo Padre Papa Francisco o aplaudiu, o colocou nas alturas, o incensou, agora está criticando-o violentamente por causa de sua postura tradicionalmente católica. O que eu quero dizer é que o Papa Francisco não se deixa dominar, não se deixa influenciar, não se deixa sequestrar por nenhum partido católico, por nenhuma das divisões da igreja. O Papa Francisco tem se demonstrado autenticamente católico no seu pensamento, na sua postura. Talvez com rupturas entre os costumes dos seus predecessores. Mas, meus irmãos, gostos todos nós temos, preferências todos nós temos. O Papa Bento XVI, que particularmente é o Papa do meu coração, que eu amo, meu sonho seria um dia conhecê-lo pessoalmente, era um Papa muito dado à restauração dos paramentos tradicionais e da beleza da liturgia. Mas São João Paulo II, por exemplo, tinha um péssimo gosto para paramentos e é um santo. Todos nós, a maioria de nós vivemos no seu pontificado, o amamos. O Papa João Paulo I, não dá para dizer muita coisa, mas o Papa Paulo VI foi aquele Papa da transição, o Papa João XXIII foi o que convocou o concílio, e é santo. Enfim, cada Papa tem a sua marca, o seu gosto, e nós não podemos criticar um pontífice por causa dos seus gostos, de sua preferência pessoal. Nós devemos ver o seu magistério, a sua conduta pastoral. E, evidentemente, nós podemos gostar ou desgostar da conduta pastoral do Papa Francisco, dos seus gostos, de suas posturas. Eu, pessoalmente, tenho até críticas ao Papa Francisco,
a sua conduta pastoral. Eu acredito que ele critique muito os sacerdotes e ofereça muito poucas soluções práticas para a gente. Por exemplo, uma certa vez ele disse que se viessem ETs ele batizaria. Querendo dizer que às vezes a igreja coloca muita burocracia para o acesso aos sacramentos. Bom, não vou entrar no mérito se isso é verdade ou não, mas o fato é que a única pessoa que pode mudar o Código de Direito Canônico, a única pessoa que pode modificar as leis da igreja é ele. Então ele faz uma afirmação dessa, mas modificar as leis da igreja ele mesmo não modifica, como modificou, por exemplo, o catecismo agora. Então, nós podemos, sim, fazer uma crítica ou outra pontual a uma atuação do Papa, mas jamais ao seu magistério ordinário. Ele é o doce Cristo na terra. Ele é o vigário de nosso Senhor Jesus Cristo. A ele foi dada as chaves da igreja. Não a mim, não ao bispo fulano de tal, não ao outro padre fulano de tal, muito menos ao leigo criticão do Facebook, muito menos ao fundador do movimento tal, da associação tal. As chaves da igreja foram dadas ao Papa Francisco. E nós precisamos filialmente, cordialmente, amar, obedecer e principalmente respeitar o Santo Padre. Eu vou ser muito franco aqui com vocês. Eu sempre fui a favor da pena de morte. Sempre fui a favor da pena de morte. Aliás, faço até uma outra confissão. Quantas vezes eu já não me peguei desejando que alguns bandidos morressem. Que, ainda mais neste contexto terrível no Brasil que a gente vive de violência absurda. Quantas vezes eu, sacerdote, eu não peguei pensando, esta pessoa merece morrer. E aí vem o Santo Padre, como pai, no ensinamento magisterial, que não importa se é infalível ou se é ordinário, é o ensinamento do Santo Padre, me dizer, este teu pensamento, esse teu desejo é imoral. Eu preciso, em primeiro lugar, aceitar, obedecer. E depois, entronizar isto na minha vida. Então, concluindo, é nesse sentido que eu afirmo que o Papa Francisco é um castigo para a igreja. Ele é um castigo para nós, que queremos sequestrar a igreja, que queremos colocar as nossas ideias acima do projeto de Deus, acima do projeto de reino de Deus. É um castigo para nós que queremos transformar a igreja numa ONG qualquer, num partido político qualquer. O Papa Francisco, ele escapa destas visões partidárias da igreja. Tem se demonstrado realmente um pensamento plenamente, autenticamente católico. Então, queria pedir para você que me acompanha, que assiste esse vídeo, que me segue nas redes sociais, que meditasse sobre isso, que rezasse pelo Santo Padre Papa Francisco, que abdicasse muitas vezes desse pensamento de críticas, de maledicências contra o Santo Padre, e que se somasse às pessoas que defendem o Papa, porque quem defende o Papa defende a Igreja. E o contrário também é verdadeiro. Quem é inimigo do Papa é inimigo da Igreja e é inimigo de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por ouvir esse vídeo até o final, por sua paciência. Deus te abençoe. Salve Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.